O empresário viúvo caminhava lentamente pela rua movimentada, seu olhar perdido entre as vitrines e os transeuntes apressados. A rotina das últimas semanas o deixara cansado, mas hoje algo dentro dele o impulsionava a caminhar sem destino certo. O céu estava cinzento, e uma brisa leve fazia com que as folhas caídas dançassem pela calçada. Foi nesse instante, quase sem querer, que seu olhar pousou em uma figura familiar à beira da rua. Ele parou por alguns segundos, o coração batendo mais rápido, tentando processar o que via. Uma mulher vendia flores ali, segurando um buquê simples, mas cuidadosamente arrumado, oferecendo-os aos passantes com um sorriso tímido e educado. Havia algo naquele olhar, na postura e até no jeito de segurar as flores, que parecia acender uma memória antiga em sua mente. Ao se aproximar, o empresário percebeu detalhes que não havia notado antes: a roupa simples, os sapatos gastos, as mãos marcadas pelo trabalho duro. Ele se lembrou imediatamente de sua ex-empregada, aquela que trabalhara em sua casa anos atrás, sempre dedicada, sempre atenta aos mínimos detalhes, sempre cuidando de tudo com zelo. Era ela, a mesma mulher, mas com sinais evidentes de que a vida não havia sido fácil. Um aperto inesperado surgiu em seu peito. A lembrança de como ela organizava sua casa, cuidava de suas filhas e mantinha tudo sob controle invadiu sua mente, trazendo um misto de nostalgia e tristeza. Ele percebeu que a vida a tinha colocado em um caminho difícil, mas, ainda assim, ali estava ela, com dignidade, tentando sobreviver honestamente, oferecendo flores às pessoas que passavam sem perceber realmente quem ela era. Ele deu alguns passos em sua direção, sem saber exatamente como iniciar a conversa. A aproximação parecia quase mágica, como se o destino tivesse desenhado aquele encontro. A mulher o viu também. Seus olhos se arregalaram, e por um instante o mundo ao redor desapareceu. Ela congelou por um segundo, segurando o buquê com mais força do que precisava, enquanto memórias do passado surgiam em sua mente. As manhãs ocupadas, os pedidos do dia a dia, as conversas silenciosas na cozinha, os risos que dividiam entre tarefas. Um sorriso nervoso surgiu em seus lábios, quase sem acreditar no que via, e sua voz hesitou antes de sair, como se o tempo tivesse roubado a coragem de falar. O empresário, percebendo a surpresa dela, sorriu de maneira suave, tentando transmitir conforto e respeito. Ele se inclinou levemente, comprando um dos buquês e oferecendo algumas palavras simples: "Quanto está este?" A pergunta parecia banal, mas carregava dentro dela uma intenção de conexão, uma maneira de quebrar o gelo, de tornar aquele reencontro menos chocante. Ela respondeu, ainda emocionada, e enquanto entregava as flores, seus olhos não saíam do dele. Havia ali um reconhecimento silencioso, uma mistura de respeito, gratidão e curiosidade mútua. Ele notou cada detalhe, a maneira como ela falava, a hesitação nas palavras, a força escondida por trás de um sorriso discreto. Enquanto continuavam a conversar, o empresário descobriu que os últimos anos haviam sido mais difíceis do que imaginara. Ela havia enfrentado obstáculos, perdido oportunidades e mesmo assim se mantinha firme, cuidando de si mesma e de sua família. Ele sentiu uma onda de admiração e compaixão crescer dentro dele. Era como se, naquele momento, todas as lembranças e sentimentos antigos se misturassem com a realidade atual, criando um espaço de empatia e compreensão. Ele percebeu que aquele encontro inesperado poderia ser mais do que uma coincidência, era uma oportunidade de reconexão, de reconhecimento e, talvez, de começar a reparar pequenas injustiças do passado. O vento continuava a soprar, as pessoas passavam sem notar o reencontro, mas para os dois, o tempo parecia desacelerar. Eles estavam frente a frente, e, naquele instante, a vida parecia lhes oferecer uma segunda chance, mesmo que ainda não soubessem como aproveitá-la. Um simples buquê de flores na calçada transformou-se em um símbolo de reencontro, de possibilidades e de esperança, lembrando-os de que, apesar das adversidades, o destino ainda podia surpreender e unir caminhos que pareciam perdidos. O empresário permaneceu parado por alguns segundos, segurando o buquê de flores, enquanto observava a ex-empregada se recompor.
Havia algo em seus olhos que revelava tanto orgulho quanto resignação, um reflexo das batalhas silenciosas que ela enfrentara desde que deixara seu emprego. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas cada detalhe ao seu redor parecia amplificar a intensidade do reencontro. O barulho distante do trânsito, os gritos ocasionais dos vendedores ambulantes, o cheiro das flores frescas misturado à poluição da rua. Tudo parecia conspirar para que aquele momento se tornasse inesquecível. Ele percebeu que precisava falar, mas as palavras demoravam a sair, engarrafadas pela emoção que sentia. Ela, por outro lado, segurava o buquê com força, como se a delicadeza das flores pudesse protegê-la de algum desconforto invisível. Havia orgulho na postura dela, mesmo que misturado à humildade. Ela não queria parecer vulnerável diante dele, mesmo que o reencontro despertasse uma onda de lembranças que a deixava vulnerável por dentro. Ela se lembrou das tardes em que cuidava de sua casa, das conversas silenciosas enquanto limpava ou preparava refeições, das pequenas piadas e confidências trocadas. Cada lembrança trazia consigo um sorriso e uma pontada de dor. O contraste entre a segurança do passado e a dificuldade do presente era quase palpável. O empresário então começou a falar, sua voz firme, mas cheia de emoção contida. Eu não esperava te ver aqui, mas fico feliz que você esteja seguindo em frente, lutando por você mesma. Ela piscou várias vezes, tentando absorver a surpresa do momento e as palavras gentis que vinham de alguém que antes era apenas seu chefe, mas que agora parecia representar uma conexão perdida. Ela respondeu, sua voz um pouco trêmula: a vida nem sempre segue como a gente planeja. Mas tento fazer o melhor que posso. Um silêncio se instalou entre os dois, carregado de significado. Nenhuma palavra parecia suficiente para expressar tudo o que ambos sentiam. Ele notou as mãos dela, marcadas pelo trabalho diário, e sentiu uma pontada de culpa e preocupação. Pensou em como o tempo e as circunstâncias haviam mudado tanto a vida dela, e como ela ainda mantinha dignidade, mesmo em meio a tantas dificuldades. Sem querer, ele estendeu a mão para tocar levemente o ombro dela, num gesto de apoio silencioso. Ela não se afastou, pelo contrário, aceitou o contato com uma mistura de surpresa e conforto. O gesto simples comunicava mais do que qualquer conversa poderia transmitir: reconhecimento, empatia, respeito. Enquanto conversavam, ela contou mais sobre os últimos anos, os desafios financeiros, as dificuldades familiares, e como a venda de flores havia se tornado uma forma de sobreviver com honestidade. Cada palavra dela era carregada de força e determinação, mas também de uma vulnerabilidade que ele não esperava encontrar. Ele sentiu uma vontade crescente de ajudá-la, de oferecer alguma forma de suporte, mas ao mesmo tempo queria respeitar sua independência. Era um equilíbrio delicado entre compaixão e respeito, entre o passado compartilhado e o presente inesperado. A cada momento, eles redescobriam a conexão perdida, a familiaridade que parecia ter sido interrompida pelo tempo e pelas circunstâncias. Ele começou a perceber que, apesar das adversidades, ela ainda mantinha aquela essência que sempre admirara: coragem, resiliência e bondade. E ela, por sua vez, via nele não apenas o ex-empregador, mas alguém que poderia compreender sua trajetória e, talvez, ajudá-la a vislumbrar novas possibilidades. O vento continuava a soprar, as flores balançando em suas mãos, e por um instante, a rua movimentada parecia desaparecer, deixando apenas os dois, frente a frente, conectados por memórias, empatia e esperança. No fundo, ambos sabiam que aquele encontro não era apenas casual, era o destino oferecendo uma segunda chance, uma oportunidade de reconstruir algo perdido, de transformar o reencontro em um novo capítulo de suas vidas, cheio de possibilidades e compreensão mútua. O empresário observava a ex-empregada enquanto ela ajeitava cuidadosamente os buquês sobre a pequena mesa improvisada na calçada. Havia algo de admirável na sua postura, mesmo diante das dificuldades, a força silenciosa de alguém que não se deixa abater pelo mundo. Ele respirou fundo e sentiu uma mistura de alívio e inquietação. Aquele reencontro tinha despertado nele emoções que ele não sentia há anos. O barulho da cidade continuava ao redor, mas agora parecia distante,
quase irrelevante diante da intensidade do momento. Ele queria saber mais, entender os caminhos que a vida tinha levado a trilhar, e, mais do que isso, sentir que podia fazer algo para mudar o curso dela daqui para frente. Ela, ainda surpresa com a presença dele, tentava manter a compostura. Mas era impossível ignorar a familiaridade do olhar dele, a forma como ele a observava com atenção e cuidado. Cada gesto dele parecia transmitir preocupação genuína e admiração silenciosa. Ela se lembrou de tempos mais tranquilos, das manhãs ensolaradas em que a rotina da casa parecia simples, mas era cheia de momentos significativos. Aquela lembrança trouxe lágrimas aos seus olhos, que ela rapidamente tentou conter. Ele percebeu e, sem pressa, estendeu-lhe o braço, oferecendo apoio sem palavras, permitindo que ela se sentisse segura mesmo em meio à vulnerabilidade que o reencontro despertava. A conversa começou a fluir de maneira natural, com ambos falando sobre suas vidas. Ela contou sobre as dificuldades enfrentadas, a perda de estabilidade, os dias longos e cansativos, e o esforço constante para manter sua dignidade e honrar sua independência. Ele escutava atentamente, absorvendo cada detalhe, sentindo uma mistura de compaixão e admiração. Em um momento, ele perguntou com cuidado: "Você nunca pensou em desistir?" Ela respondeu com firmeza: "Embora a voz traísse cansaço, desistir não é uma opção. Eu preciso continuar, por mim, por quem depende de mim." Ele ficou em silêncio, impressionado com a força dela, e percebeu que aquela mulher era muito mais resiliente do que ele imaginava. Enquanto falavam, o empresário sentiu que havia chegado o momento de agir. Ele ofereceu uma oportunidade de trabalho, não como caridade, mas como reconhecimento do talento, da dedicação e da honestidade dela. Era uma chance de recomeçar, de recuperar algo que a vida parecia ter negado injustamente. Ela, inicialmente surpresa e hesitante, não sabia como reagir. A proposta era tentadora, mas também exigia confiança e coragem. Ele a tranquilizou, deixando claro que não esperava nada além do comprometimento dela e do desejo sincero de melhorar de vida. A atmosfera ao redor deles parecia diferente agora. A rua barulhenta, os carros passando, o vento soprando entre os prédios, tudo parecia secundário diante da força do reencontro. Ela finalmente permitiu que as lágrimas rolassem, não de tristeza, mas de alívio e gratidão. Ele ofereceu-lhe um sorriso caloroso e palavras encorajadoras, fazendo-a sentir que, apesar das voltas inesperadas da vida, ainda havia esperança e caminhos para reconstruir sua história. O empresário comprou mais alguns buquês, como desculpa para permanecer ali mais tempo, mas também como gesto simbólico de apoio. Cada flor representava uma nova oportunidade, um novo começo. Ela começou a enxergar que aquele momento podia marcar uma virada em sua vida, não apenas por causa da oferta de trabalho, mas pelo reconhecimento de sua coragem, dignidade e determinação. A sensação de reconexão, de compreensão mútua, preenchia o espaço entre eles. Quando finalmente se despediram, havia um sentimento de expectativa e promessa silenciosa. O destino os havia colocado frente a frente novamente, e agora havia a chance de construir algo melhor juntos. O reencontro que começou com surpresa e emoção terminou com esperança e uma perspectiva de futuro, lembrando-os de que, às vezes, as voltas inesperadas da vida podem trazer oportunidades que jamais se imaginou. A ex-empregada voltou ao seu trabalho de vender flores, mas com um novo brilho nos olhos, enquanto ele partia, sentindo que aquele encontro poderia transformar não apenas o caminho dela, mas também o dele, de maneiras que apenas o tempo revelaria.